tomando cuidado das ovelhas, né? O bispo, que é o pastor, é um administrador. Ele é um servidor do Senhor, irmão, do Senhor. Então, irmão, um pastor, um presbítero, um evangelista, ele tem que ser homem sério, honesto, né? Ele tem que ser uma pessoa, como o apóstolo Paulo diz, olha, você tem que ser marido de uma só mulher. O pastor, ele não pode. Lembra que o apóstolo Paulo disse assim mesmo para Timóteo: Timóteo, foge da paixão da tua mocidade. Por que o apóstolo Paulo falou isso, irmão, para Timóteo? Sabendo que Timóteo era novo, sabe que os jovens, eles têm assim uma queda, né, de paixão para a mocidade, o lado sentimental do jovem, entendeu? E tal, aquela coisa toda e tal, namora aqui, namora ali e tal. Aí Paulo disse: foge disso, foge da paixão da mocidade. Paulo está dizendo que tem que ser maduro, Timóteo. Agora tu é um pastor jovem, tu és um pastor jovem e tu tem que ter maturidade, e passa essa experiência para os presbíteros. Aí Paulo diz: olha, o bispo tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que cuidar bem dos seus filhos. Quando eu li esse versículo, versículo 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, irmãos? Como isso? Então, queridos irmãos, olhem para cá. Agora eu quero me segurar nesse versículo. Não vai dar tempo de nós pregar aqui para os irmãos o que eu quero pregar e ensinar para os irmãos. Mas esse versículo 5 aqui, irmão, é para a igreja. É para o pastor, é para o presbítero, é para o irmão do círculo de oração, é para o congregado, é para o jovem, é para a igreja. Irmãos, a igreja, ela começa na tua casa. Por exemplo, nós temos esse templo interno, nós temos o templo externo, que é o templo do Espírito Santo, que é eu e você. Nós somos a morada de Deus, não é isso que o Paulo diz? Vós sois o templo do Espírito Santo, a igreja de Deus. Então, queridos irmãos, a igreja, ela tem que começar na tua casa. O ensino, ela tem que começar dentro da tua casa. Olha, eu amei, eu glorifiquei o culto desse jovem, foi uma vez. Eu quero até parabenizar a diaconisa Conceição. Eles foram evangelizar e chegaram lá em casa, irmão Deus. Chegaram lá em casa: pastor, tira a sua mensagem aqui. Eu gravei. Irmão, quando eu tirei minha mensagem, eita glória, olha a palavra que foi: cuida de ti mesmo e guarda a tua alma. Isso me inspirou essa pregação. Então, se eu sou um pastor, se eu sou um crente, primeiro eu tenho que cuidar de mim, da minha salvação, da minha família. Minha família tem que estar na presença de Deus, para depois, irmão Wilson, eu vim querer pastorear a igreja, porque a igreja ela é constituída de família. Sim ou não, irmão? Ela é constituída de família. Como é que um pastor, né? Como é que um evangelista, bispo, vamos dizer assim, não consegue administrar a sua própria casa? Como a sua casa é desorganizada? Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Como é que um bispo, um pastor, né, que toma conta da obra de Deus, os filhos na droga, como a filha
matando, o filho viado, o filho traficante roubando, o filho perturbando a sociedade na esquina. E você está lá como pastor, olha, querendo ensinar a família de quem? De quem, irmão? Você querendo dar lição de moral em quem? Se você não consegue nem salvar a tua própria família, está cheio disso daí por aí, irmãos. Está cheio de pessoas montando igreja com os filhos, desculpa a expressão, todo levado à breca, irmãos. Que ele vai para a igreja, o filho diz: eu não vou para a igreja, eu não quero ir para a igreja. Eu quero ficar aqui na esquina com meu som tocando, fumando meu cigarro. Eu vou para a esquina, cheirar pó, fumar maconha. Eu vou sair com as minhas amigas. Eu vou para a festa no domingo. Qual é o caráter, qual é a moral de um bispo, de um pastor como esse? Ainda querendo, irmão, ensinar as pessoas, dando lição de moral. Igreja do Senhor, nós temos que prestar atenção para isso. Olha para aquele bispo, para aquele pastor, veja como está a sua família, primeiro. E muitas das vezes, irmãos, esse pastor, com a família escangalhada, eles querem dar lição de moral para outra família, ensinar outra família, até mesmo tirar, irmão, da igreja, para levar para a sua igreja, como está acontecendo, como tem muito caso, irmão Wilson. Pois a pessoa não consegue, irmão Paulino, nem salvar sua própria família. Como a palavra de Deus diz aqui, no versículo 5, presta atenção. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Como isso? Estudo. Irmãos, desculpa a minha expressão, mas está cheio de ministério aí, que pastor que já casou umas 5 vezes. E a Bíblia diz, irmãos, que tem que ser marido de uma só mulher. O cara já casou a primeira vez, já casou a segunda vez, já casou a terceira vez, mas está lá como pastor. Tem filho espalhado, irmã Antônia, para tudo quanto é canto, com mulher. Do primeiro, do segundo casamento, do terceiro casamento, mas está lá. As pessoas pensam, irmão, que pregar o evangelho é somente você abrir a Bíblia, abrir uma igreja e abrir a Bíblia e sair pregando. O evangelho verdadeiro, a tua vida, a nossa vida tem que ser um exemplo. Vamos pregar o evangelho, não evangelista, para que nós possamos pregar o evangelho, irmão. Nós estamos regulados de testemunho. Diácono, bispo, seja honesto, seja calmo, seja tranquilo, marido de uma só mulher, não beberrão, não brigão. Tudo isso está falando da qualidade do pastor, do presbítero, do evangelista. Está aqui. Que tenha filhos crentes, irmãos. E eu quero dizer para a igreja do Senhor, irmãos, nós não temos que olhar para a família de ninguém, mas olha para a sua. Cuide da sua. Cuide da sua. Porque a igreja começa na nossa casa, Paulo. Nada de querer dar lição de moral, puxar alguém de igreja tal e querer pregar salvação. Se a pessoa não consegue nem mesmo ganhar sua própria família,
E nós temos que lutar para isso, irmãos. Nós temos que lutar para isso. Essa palavra eu gravei de Adonis da Conceição. Sou a Deus, tu estás falando comigo. Cuida de ti mesmo e guarda a tua alma. Glória a Deus. Opa. Então, peraí. Eu tenho que cuidar de mim e guardar minha alma e da minha família. É assim que funciona, irmão, o Evangelho. É assim. Sabe por quê, queridos irmãos? Hoje, infelizmente, o Evangelho de Jesus Cristo, ele está completamente externalizado. Porque muitas pessoas veem isso. O cara é pastor, abriu a igreja, mas não tem nenhum filho na igreja. O filho é traficante, drogado, prostituta, sapatão, enfim, está roubando, está fazendo tudo que não presta, e o cara está lá dirigindo a igreja. Já passou pelo o 6º casamento, o 10º casamento, está lá, e todo mundo vê isso, irmão. As pessoas vejam isso. Como é que o Evangelho vai fazer efeito na vida dessas pessoas? Nós que estamos pregando, nós que temos que viver o Evangelho, nós que temos que ser o testemunho vivo desse Evangelho, irmão. Se a nossa vida não conserta, nossa família não se conserta, nós não vamos consertar ninguém. Nós não vamos salvar ninguém. A primeira coisa que eles vão dizer e olhar, vai para o irmão, olha uma coisa, para encerrar aqui, vou encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Eu sei a dificuldade de muitos pais. Por isso que eu estou dizendo que nós temos que lutar pela nossa família. Mas, irmãos, essa palavra, e nós sabemos muito bem que a salvação é individual. Olha, irmão, a salvação é individual. Mas eu não vou deixar de lutar pela minha família, não, irmão. Eu não vou deixar de lutar pelos meus filhos. Eu não vou deixar de lutar pela minha casa. Eu vou até o final. Até o final. Olha, tem pais que foram até o final, mesmo o filho, eu já vi, não querendo nada, mas os pais nunca abandonou, mas morreram em Cristo. O Senhor vendo o sofrimento, aconteceu, o Senhor recolheu, porque aqueles pais não estavam com o filho. É diferente de você largar, abandonar, abrir mão e dizer que a salvação individual irmão, mas a responsabilidade de cuidar da nossa casa, da nossa família, dos filhos, do esposo que não é crente, da esposa que não é crente, é minha, é sua, que já se converteu ao Senhor Jesus. Nós não podemos relaxar nisso. Amém? Quantos podem para o Senhor de glória e o Deus